Nós estamos na nossa série, né, dos dons do Espírito Santo. Então já falamos de alguns dons, porque nós vamos fazer o festejo da capela ao final do mês. Aí eu resolvi fazer um comentário, gravar uns vídeos sobre os 7 dons do Espírito Santo. Já gravamos sobre a sabedoria, inteligência, conselho, e agora o próximo dom é fortaleza. E para você aí de casa, aí do outro lado da telinha, que está me vendo, seja onde for, seja televisão, celular, computador ou qualquer outro aparelho, o que é fortaleza para você? O que lembra? Vamos ler fortaleza. Vamos ler, a gente pode lembrar de como uma grande construção. Lembra aquelas grandes muralhas? Se vocês ver em filmes, geralmente tem várias passagens da Bíblia que a Bíblia também fala também, que as pessoas construíam fortalezas, muros, muralhas. Tem alguns países por aí, tem várias muralhas. E essas muralhas significam o quê? Proteção. As muralhas, a fortaleza, é um refúgio, é uma proteção. Por que a gente cerca? Eu vou perguntar a vocês, por que a gente faz muro em frente às nossas casas? Por que a gente cerca nosso terreno? Nós estamos fazendo uma fortaleza. Quando nós cercamos nossos terrenos, botamos grade, cerca, câmera de segurança, muros ou arames, nós estamos fazendo fortalezas. Nós estamos nos protegendo. Então nós estamos nos protegendo. Então fortaleza tem um sentido de proteção. Outro sentido de fortaleza também está relacionado com força, a própria força. Eu ser forte. Eu tenho uma fortaleza no meu interior. Eu tenho tanta fortaleza, eu tenho tanta proteção, eu tenho tanta força, garra, que eu sou capaz de superar determinados problemas. Será que muitas vezes você se abate por qualquer situação? Qualquer situação lhe deixa abatido? Por exemplo, uma doença. Quando você descobre uma doença, você fica abatido? Ou mesmo se você descobre que está grávida e em determinado momento não queria ter um filho, como é que você se comportaria nessa situação? Você pensaria na criança? Você já pensou também pensar em Deus? E assim, então eu não vou julgar também a pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. A questão aqui, fortaleza, a gente tem que ter força. 2 sinônimos. Fortaleza. Fortaleza vem de proteção e força. Então, será que a gente tem força? E fortaleza também está relacionado com, deixa eu ver, como é mesmo? Força, né? Fortaleza. Que segundo que eu estava estudando para trabalhar, está relacionado a crenças limitantes. É aquilo que te prende. Fortaleza é como se fosse uma prisão. É justamente isso. Eu já falei cercado de muros. Quando nossa casa é cercada de muros, nós também pode ser considerado uma prisão. Então, essa fortaleza pode ser considerada uma prisão. Na nossa mente pode ter uma prisão. Imagine vocês terem uma prisão na mente de vocês. Essa prisão que é a prisão de crenças limitantes. Por exemplo, eu não consigo passar no vestibular. Eu não consigo passar no concurso. Eu não consigo ficar curado de determinada doença. Eu não consigo. Tudo isso. Eu não consigo ter fé em Deus. Eu não consigo vencer na vida. Eu não consigo me casar. Eu não consigo ter filhos. Tudo essas crenças limitantes, todos os pensamentos negativos que ocorrem na sua cabeça,
eu não consigo exercer bem meu trabalho. Todo tipo de crença limitante na sua cabeça, essas crenças erradas, é um tipo de fortaleza, que é uma prisão que está dentro de sua mente. Você criou na sua mente uma fortaleza em alguma região do seu cérebro ou das suas conexões nervosas, uma, um, uma caixinha de memórias que se agrupam, que se conectam e se fazem ligações uma na outra. A primeira vai dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não acredito em mim. Isso aí é a caixinha de fortaleza, crenças limitantes. Mas também tem fortaleza, um muro, como eu digo, é uma prisão, né? Mas também tem a outra caixinha na nossa cabeça de coisas boas. Ah, eu sou feliz, eu sou bondoso, eu sou alegre. Então a gente tem que pensar que a gente tem. Eu sou forte, eu consigo vencer na vida. É como fala fortaleza. A fortaleza é um refúgio. É um refúgio, é uma proteção. Então, fortaleza a gente pode comparar como prisão. Olha, a gente conseguiu resolver. Olha, é como a língua portuguesa é interessante, né? Que alguns países não são como a língua portuguesa, porque tem muita acho que se eu não me engano várias uma variedade de significados para a mesma palavra, e ela pode exercer vários significados. Aí essa mesma palavra que exerce vários significados, e a gente pode entender várias coisas. E várias coisas podem se fazer sentido a partir desse significado. Então eu falei, fortaleza pode ser um refúgio, muralhas, proteção, para você se abrigar, para você se proteger de quem pode fazer o mal contra a sua família, ou quem pode, ou quem você entrar, ou quem você não quer, não gosta de alguém que entra em sua casa, uma fortaleza, um muro. Ou também uma prisão nos pensamentos, pensamentos negativos, ou uma caixinha, ou uma muralhazinha positiva de pensamentos positivos. Ou vamos lá, é como se você quisesse escolher. Assim, aí o que eu pude perceber nesse exato momento que eu percebi que Fortaleza pode ser uma prisão, uma caixa ou uma caixinha. Uma prisão só, vamos transformar essa prisão numa caixinha, uma caixinha na mente. E ou você escolhe ter pensamentos positivos ou negativos, ou que um lado ou outro, tanto faz. Depende da análise da posição do seu cérebro e de qual parte do cérebro está relacionada a esses pensamentos, essas crenças limitantes. Aí o cientista deve saber qual é que está mais associado, qual é a parte do cérebro. Nosso cérebro tem é dividido em várias partes, várias camadas. E tem muitas conexões nervosas, que são as células dos neurônios que fazem conexões. E ainda tem outras células também. E assim, vamos voltar para o nosso raciocínio. Ou você escolhe nas suas caixinhas de memória escolher o refúgio que faz bem, o refúgio que faz mal. Ou seja, ou você guarda na memória as lembranças que lhe fazem bem, ou as lembranças que lhe fazem mal. Mas agora vamos tocar no assunto. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso vencer? Como eu posso me libertar de crenças limitantes? Como eu posso me libertar dessa prisão, dessa fortaleza que é uma prisão de crenças limitantes que me fazem mal, que é tudo coisa errada? Ou como eu posso me autopromover e ter mais pensamentos positivos, cada vez mais ainda, ter mais pensamentos felizes? Vamos lá.
é o que você, ó, eu vi uma frase muito velha. O que os seus olhos veem, o que os seus olhos veem, eu tenho uma passagem da Bíblia, mas eu não sei decorar, eu não cacei, mas eu que me lembrei agora. Tudo que os seus olhos veem entra na sua mente, entra no seu coração. Ouvidos, além dos olhos, ouvidos, ouvidos também. É, e assim, mas é mais visual mesmo, assim. Tudo que a gente vê, se a gente vê coisas, digamos assim, se você vê muita coisa ruim na sua mente, se você vê ou escuta coisas ruins, você vai acabar adquirindo pensamentos ou coisas ruins. Vamos dar exemplo. Músicas. Músicas. Existem vários tipos de músicas. Eu não digo que músicas do mundo, ou como diz, algumas pessoas chamam seculares, eu não sei, né, eu não sei o termo correto. Algumas músicas do mundo, músicas em geral. Se você ouvir algumas, não são todas as músicas que têm um linguajar apropriado. Tem algumas músicas que têm um linguajar vulgar, tem algumas músicas que usam palavrões. Isso aí acaba, aí você consumindo esse tipo de conteúdo, acaba entrando dentro da sua cabeça. Ou mesmo, vamos ver filmes. Você gosta de filmes? Tem filmes que são pesados, pesados demais e maliciosos. Uma diversidade de filmes pesados e maliciosos. Você gosta de assistir esses filmes? E se você gostar de assistir esses filmes, você tem a fortaleza na sua mente, a fortaleza do discernimento que filme é filme, mente é mente, e eu não vou praticar o que ocorre no filme. Você tem essa fortaleza? Sua mente é blindada para saber discernir que aquilo ali não vai afetar a sua mente? Tem que saber isso também. Ou assistir uma cena de uma novela, por exemplo, será que aquele pensamento estou concordando com aquela cena? Será que isso vai influenciar na minha mente? Será que você tem essa fortaleza na sua mente de discernimento? Porque a principal fortaleza que Deus nos dá é o discernimento. Também discernimento, a sabedoria também é um discernimento e a própria fortaleza. A fortaleza e a sabedoria de saber que nem tudo que a gente vê no mundo ou ao nosso redor ou até na nossa própria família, porque pode acontecer coisa não o mundo não é 100% perfeito. Nossa família também não é 100% perfeito. Nem todas as famílias são 100% perfeitas, não vou dizer isso. Tem famílias que têm lá coisas mais graves, outras mais médias, outras menos, ou algumas, mas ninguém. Por que eu quero dizer isso? Porque nós não somos seres perfeitos. Só Jesus que é um ser perfeito. E apesar de não sermos seres perfeitos, a gente tem que procurar ao máximo tentar modificar nossos hábitos. Vamos lá aqui ler a Bíblia agora, para dar credibilidade à nossa razão, ao nosso discurso. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Eu estou lendo Romanos 6, morte e vida com Jesus Cristo. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, eu estou lendo 1 ao 8. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais todos que fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com eles na sua morte pelo batismo, para que com Cristo ressurgiu dos mortos, pela agora, assim também vivamos uma vida nova. Ou seja, vivamos uma vida nova com quem? Com Cristo. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele,
por morte semelhante à sua, seremos igualmente por uma comum ressurreição. Não, nós seremos parecidos com Cristo durante nossa ressurreição. Com fé em Deus, nosso Senhor, nós todos estaremos lá. Ou esperamos, ou como a Bíblia já alerta, que já tem uns que vai ter, não vão querer se arrepender, porque na Bíblia também fala que a vinda de Jesus vai ser um dia de surpresa. As pessoas estão bebendo, comendo, farreando, e outras vivendo, lendo Bíblia, pregando a palavra, e outros cozinhando, tendo uma vida normal. E vai ser vindo de surpresa a vinda de Jesus. E nós não sabemos, Jesus pode vir hoje? Pode, hoje à noite. Jesus pode vir amanhã? Pode. Nós não sabemos a vida de Jesus. E por que a gente tem que se preparar? Porque assim, é como tem uma parábola que é das noivas, que é do óleo, né? Que elas não tinham óleo. Uma foi buscar o óleo, aí perdeu a entrada do noivo. Aí quer dizer, a gente tem que estar sempre vigilante. Então a gente tem que sempre estar preparado. Nosso noivo, a parábola compara o noivo como Jesus Cristo. A gente está sempre preparado para a vinda de Jesus Cristo. Mas, aí como eu digo, a gente é perfeito? Não, a gente comete falhas todo dia. Mas o que a gente tem que fazer é tentar assim, hoje eu errei nisso. Então, aí eu tenho que usar. Aí como eu posso fazer para amanhã não repetir o mesmo erro? Porque hoje, se você já fez o hoje o errado, então não adianta mais ficar remoendo e relembrando. O que você vai fazer é amanhã. Amanhã você já vai fazer diferente. E não é amanhã, não é ficar só na ideia, é fazer de fato. Então amanhã você vai fazer diferente. Vamos continuar a leitura da Bíblia aqui. Se formos feitos para ser como ele, por morte semelhante à sua, seremos igualmente a ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Com ele, seja reduzida a impotência do corpo, outrora subjugado ao pecado. Já sejamos escravos do pecado, pois morreu, libertado está o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele. Olha, se morremos com Cristo, também morremos com ele. Pois sabemos que Cristo foi ressurgido dos mortos. Já a morte, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez, todo o pecado, porém ele está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo. Olha que interessante. Essa parte que eu achei mais interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ler mais uma vez aqui. Vou ler mais uma vez o parágrafo para vocês. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, pois sabemos que Cristo tem ressurgido dos mortos. Já não morre, nem morte terá domínio sobre ele. É essa passagem que eu ler para vocês. Se morremos com Cristo, agora eu vou dizer, se você morrer hoje, você morre com quem? Se você morrer com quem? Você vai morrer com Cristo? Essa pergunta eu deixo para você. Se você morrer hoje, você morre com Cristo? O que é morrer com Cristo? É viver os ensinamentos de Cristo. Se você morrer hoje, você conheceu Cristo? Eu não digo conhecer Cristo lendo as Escrituras. Eu não digo que assim, tem a palavra, eu digo, mas eu tenho certeza, assim, tem muitas pessoas também que são ateus. Eu vou falar dos termos, vou pegar alguns exemplos de ateus. Muitos ateus não acreditam em Cristo, mas será que um ateu pode viver mais com Cristo
do que uma própria pessoa que se diz que vive com Cristo? Vamos lá. Um ateu que faz o bem, faz a caridade, prega o amor, faz vários títulos, atos voluntários para o bem, várias coisas boas, só pratica o bem. Será que ele está vivendo com Cristo? Ou a pessoa que só vai à igreja todo final de semana e xinga e comete alguns trambiques e faz enrolações, ou mente, ou faz coisas erradas? Quem que morreu de fato com Cristo? É quem vive com Cristo. Não é quem vive com Cristo. Quem vive com Cristo. É quem vive com Cristo que é isso. Entenderam? Essa é a mensagem que eu queria para vocês. Viver com Cristo não é fácil. Viver com Cristo é difícil. Não vou eu não enganar vocês, não. Viver com Cristo não é fácil. Porque viver com Cristo, nós temos que morrermos nossa carne. Nós temos que negarmos ao pecado. Nós temos que negarmos a nossa própria carne. E os nossos pecados, em Romanos fala muito da questão da carne. A questão da carne é difícil. Temos muitos pecados na carne. Tem pecados, vários tipos. Eu não vou me adentrar neles não. Mas nós tendemos a fazer... A natureza humana é tentada para fazer a maldade, fazer o que é errado. E as pessoas precisam se converter para fazer o que é certo. Precisam se converter. E a gente precisa buscar uma fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Vamos um exemplo de fortaleza que a maioria das pessoas, muitas pessoas não leem. Aqui é a Bíblia Ave Maria, mas você pode ter outra versão. Não é obrigado a ler a mesma minha versão Ave Maria. Tem várias, e até as versões mais antigas são até melhores, porque traduzem quase ao pé da letra as versões nas origens, nas línguas que foram escritas. Outras Bíblias que têm versões parecidas com o significado original do que foi escrito. É bom também. Mas a Maria é ótima também, para fácil de compreensão. Então, vamos lá, encerrar a mensagem de hoje. Então, eu vou fechando, vamos fechar o pensamento. Então, o que é fortaleza? Fortaleza é proteção. Fortaleza é refúgio. Fortaleza é prisão. Fortaleza pode ser um muro de proteção de coisas boas. Fortaleza pode ser força. Força nos momentos difíceis. Fortaleza pode ser uma blindagem na nossa mente contra as coisas do mundo que nos afeta e nos causa mal. E pode ser uma fortaleza, pode ser uma proteção. Se a gente souber administrar essa fortaleza, a gente pode transformar a nossa fortaleza em discernimento, pode transformar a nossa fortaleza em entendimento, em compreensão, e principalmente uma das fortalezas que a gente pode transformar e ter na nossa mente é da compreensão interpretativa. Por exemplo, vocês estão me vendo aí, né? Muitos vão ouvir minha palavra, mas cada um vai interpretar o que eu falo de uma forma. Cada um vai interpretar o que eu falo de uma forma. Então, um beijo enorme. Espero que vocês tenham entendido. Tenham força, tenham proteção. Eu vou deixar uma bênção para vocês. Que vocês sejam protegidos pela fortaleza dos muros de Deus contra a maldade do mundo. Que vocês tenham a proteção e a habilidade na mente de Deus.
para ter forças para vencer as dificuldades, ser forte e acreditar em si mesmo e não dar ouvido às prisões negativas e só acreditar em coisas boas e se autoafirmarem no bem e vencer o bem e superar os pecados da carne e viver de acordo com Jesus Cristo e morrer com Jesus Cristo e viver com Jesus Cristo na alma. Beijo enorme, tchau, tchau.